Olá, uma boa tarde para você. A RIC TV Record dá início a partir de agora ao debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Estão em nosso estúdio para debater o futuro de nosso estado. Em ordem de sorteio, os candidatos Gelson Merizio, do PSD, Décio Lima, do PT, Gessé Pereira, do Patriota, Mauro Mariani, do MDB, candidato Comandante Moisés, do PSL, e Leonel Camazão, do PSOL. Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso debate. E eu lembro que o programa vai ter transmissão ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record, pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br, cobertura minuto a minuto no Twitter e fotos dos bastidores no Instagram. Participe e deixe seu comentário nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag #MeuVotoDecide. Eu lembro também que o debate conta com tradução em Libras, a língua brasileira de sinais, e também com audiodescrição. Se o seu controle remoto tiver a tecla AD, você pode acioná-la e ouvir o nosso programa. O debate está estruturado em 4 blocos. Neste primeiro bloco, os candidatos farão 2 rodadas de perguntas entre si com um tema livre e as mesmas regras que vamos conhecer agora. Acompanhe. O primeiro candidato a perguntar será sorteado no começo do bloco e vai poder escolher ao vivo quem vai responder. Ele também vai ser o último a responder na rodada. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e escolher quem vai responder. E assim sucessivamente. Não poderá haver repetição na escolha dos candidatos para esta rodada. Vamos aos tempos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Os candidatos poderão solicitar direito de resposta em caso de ofensa pessoal. Esse pedido deverá ser feito pelo próprio candidato ao mediador do debate e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. O mediador vai informar no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter 1 minuto para suas considerações. Eu já estou aqui então com o pote, com os nomes dos candidatos que estão participando do debate e vou sortear então quem começa essa primeira rodada de perguntas. Sorteei aqui o nome. E o candidato que abre esta rodada é Mauro Mariani, do MDB. Candidato Mauro Mariani, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e para quem ela será endereçada. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecer à RIC pela oportunidade, você que está em casa nos assistindo. A minha pergunta vai para o comandante Moisés. A segurança pública tem ganhado destaque no debate da sociedade catarinense. Eu gostaria de saber quais os seus planos para a segurança pública aqui no estado de Santa Catarina. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos e essa oportunidade. Não sou conhecido, sou uma alternativa de mudança de fato para Santa Catarina, o único candidato aqui que nunca teve uma filiação político-partidária anterior e propõe mudanças. Sou como você, eleitor, que está me assistindo agora. E nós temos mudanças, sim, porque propostas para a segurança pública, porque eu sou egresso da segurança pública, trabalhei 30 anos como militar estadual e nós temos acompanhado a evolução dos governos que aqui estão representados, inclusive pelas vossas senhorias, que participaram 16 anos dos governos, tanto o candidato Gelson Merizio quanto o candidato que me questiona, Mauro Mariani. Nesse período, a Polícia Militar, que é um dos segmentos da segurança pública, estagnou no que diz respeito à contratação de efetivos. Nós temos projetos, sim, para enxugar a máquina pública do Estado, acabar com as secretarias regionais e investir em segurança pública, contratando pessoas. Não se faz segurança pública sem dinheiro, sem investimento. E para isso nós temos que enxugar o Estado e recompor os efetivos, trazer a polícia de proximidade do cidadão. Segurança pública é uma decisão de gestão. E nós faremos isso. Polícia na rua, polícia bem equipada, com carros e veículos atualizados, com colete à prova de bala, enfim, totalmente equipada para prestar um bom serviço para o cidadão. Repor 600 policiais que todos os anos passam para a reserva. E a nossa Polícia Civil ter seu efetivo recomposto, porque ela investiga e ela instrui os processos. Pois é, candidato. Eu tenho 30 segundos, é isso?
eu vejo que os governos, inclusive que o senhor representa, há 30 anos não tem feito isso, nos últimos 16 anos não fez isso também na recomposição de efetivos de investimento de fato para a segurança pública. O que nos coloca na condição de propostas reais para a mudança de Santa Catarina, investindo em prevenção em todas as áreas, na saúde, na segurança e na educação. E nós precisamos de propostas concretas e me fez a pergunta, eu não consigo ficar convencido, como não fez até aqui? Agora, quem faz a próxima pergunta neste primeiro bloco, nesta primeira rodada de questionamentos com tema livre entre os candidatos, é o candidato comandante Moisés, que faz a pergunta para quem, candidato? Em 30 segundos. Vou fazer para o Gelson Merizio, certo? Candidato, o que o senhor tem em mente para melhorar a gestão e a governabilidade de Santa Catarina, uma vez que a gente tem percebido que ao longo do tempo há um inchamento da máquina pública do Estado, muitas secretarias foram criadas, as dívidas públicas têm aumentado e a gente não percebe uma governança junto com a sociedade, governar para o cidadão nos últimos governos, do qual inclusive o senhor faz parte, né, partidariamente em bloco de partido. Nós precisamos fazer um rompimento de um modelo que até aqui trouxe o Estado de Santa Catarina a ser um dos melhores do Brasil em quase todos os indicadores. Agora nós temos que olhar para frente. E olhar para frente significa enxugarmos drasticamente a máquina pública. Por isso mesmo, vou reduzir de 1.400 para 200 cargos comissionados, extinguindo 1.200 funções. Vamos extinguir todas as regionais. Vamos formar equipes técnicas qualificadas, sem indicação política nem de partido, nem de parlamentares. E vamos construir um processo com equipes que sejam absolutamente comprometidas com o resultado a ser perseguido, tendo indicadores como balizamento e tendo a sociedade como parceira, com informação, transparência e, acima de tudo, um serviço que atenda ao cidadão. Por isso, queremos fazer uma equipe bem montada, técnica e enxuta. Olha, candidato, o senhor se esforçou, mas não consegue me convencer. O senhor está num bloco aí de 15 partidos e, para enxugar a máquina pública, a gente precisa vir, de fato, conciso num único partido, como é o nosso caso, do PSL, de Jair Bolsonaro, e não ter compromisso de acomodar essas pessoas dos grandes blocos partidários na máquina pública. Essa promessa de enxugamento da máquina, ela tem que ser legitimada pela consciência de que o Estado realmente precisa diminuir o seu tamanho e nós entendemos que nós somos a opção para fazer isso por Santa Catarina. Primeiro que eu não tenho que te convencer, eu tenho que convencer o eleitor catarinense. Segundo, eu tenho que falar o que já fez. Eu reduzi na Assembleia de 828 para 394 cargos efetivos. Eu combati privilégios e promovi gestão que devolveu 300 milhões de reais para que o governo usasse esses recursos onde precisa, na saúde, na educação e na segurança pública. Obrigado, candidato. Agora quem faz a pergunta, o questionamento com tema livre, é o candidato Gelson Merizio. Candidato, o senhor tem 30 segundos para quem vai seu questionamento. Eu vou fazer a pergunta ao GC, porque nessa caminhada, e ainda ontem aconteceu isso comigo lá em Jaguaruna, nós encontramos pessoas, pais, mães com crianças com necessidades especiais, que têm muita dificuldade em ter professores que tenham o preparo necessário para o atendimento a uma criança especial. Você fala muito em educação, mas muito pouco em educação especial. Quais são as propostas do candidato para que nós possamos ter esse debate de uma forma muito tranquila, serena, sendo feito para que todos tenham algum familiar ou alguém que precise desse tipo de atendimento? Candidato. Primeiro, eu quero cumprimentar você que está em casa ouvindo. Sou Gessé Pereira, candidato do Patriota do 51. Tive muito pouco tempo de TV, tive muito pouco tempo de rádio. Também não pude estar na sua cidade porque a minha questão financeira não permitiu. Meu partido, a estrutura é pequena. Não tivemos... ninguém depositou nada na minha conta. Estou finalizando uma campanha com R$ 1.800 gasto e foi o que eu consegui. Não consegui viajar ao estado. O máximo que eu consegui andar foi 100 quilômetros da minha casa. E as estruturas dos que aqui estão, infelizmente, é muito maior do que a minha. Mas eu sou a renovação, eu sou o povo. E o que eu digo para resolver a situação dessas crianças especiais nas escolas é investimento. Para fazer investimento, nós temos que, primeiro, enxugar a máquina pública. Eu vou enxugar porque eu não tenho compromisso com ninguém. Tenho compromisso com você, cidadão. Eu vou enxugar a máquina pública e investir na educação. Porque a educação, depois eu vou mostrar um dado da educação, que agora não tem tempo. Candidato, sua réplica, por favor. Nós precisamos fazer uma refundação da Fundação Catarinense de Educação Especial,
Precisamos treinar os professores para a acolhida dos alunos nas salas de aula convencional. Precisamos ter um carinho especial com quem trabalha no dia a dia com as crianças. O pai e uma mãe que estão assistindo o programa agora precisam ter a esperança de que a partir de janeiro os seus filhos serão cuidados com carinho e com respeito na sala de aula, e tenho certeza que também é o pensamento do GCE, mas comigo tenho certeza também que acontecerá. Candidato GCE, sua réplica, por favor. Infelizmente, o governo do Estado, desde 2001 a 2016, deixou de investir 6 bilhões 240 milhões na educação. De 2001 a 2016. Em 2017, deixou de investir mais de 400 milhões. Eu não tenho tempo agora para mostrar, mas se você quiser pesquisar, é só você procurar relatórios do Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, que você vai achar. Tem um relatório prontinho onde está a deficiência da educação. Está em falta de investimento. Obrigado, candidato. Agora vamos a mais um questionamento com tema livre entre os candidatos. E quem faz a pergunta agora é o candidato GCE Pereira. Candidato, 30 segundos. E para quem vai a sua pergunta? Vai para o meu amigo Camazão, que eu sei que é um estudante, uma pessoa também que eu acho que até é professor, se eu não estou enganado. Camazão, você sabe sobre o artigo 170, que tem a lei que traz a educação ali, traz uma verba para ajudar o aluno. E eu queria, que o tempo é muito curto. O governo do Estado, em 2017, ele tinha que investir até 5%, que é o mínimo constitucional, no artigo 170, na Bolsa para os alunos. Ele investiu 65 milhões, onde era para ter investido 230. O que você me diz disso? O que você tem para falar? Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Quero dar um salve à luta das mulheres que hoje estão em Florianópolis, em Joinville, em Chapecó, em Itajaí e por todo o Brasil, lutando contra o fascismo e contra o coiso. Primeiramente, ele não. GCE, a sua pergunta, ela é muito importante para nós, porque nós defendemos um novo modelo de investimentos na educação em Santa Catarina. E nós defendemos ainda que devemos cortar metade do recurso que é repassado para a Assembleia Legislativa para que a gente possa investir na ampliação e na expansão dos cursos da nossa universidade, a UDESC, em todas as regiões do Estado. Cidades importantes como Criciúma, Blumenau, São Miguel do Oeste ainda não são atendidas a contento pela nossa universidade, e nós vamos cortar da Assembleia, porque tem gordura para queimar e é uma das assembleias mais caras do país. Não adianta fazer politicagem no fim de ano com o dinheiro que sobra. Tem que deixar esse dinheiro no caixa para a gente investir naquilo que interessa. Nós temos que cortar na Assembleia, temos que cortar no próprio governo. O governo está inchado, a máquina está inchada, é um funcionalismo alto demais e os privilégios estão errados. A prioridade, desculpa, está errada. A prioridade que era para ter investido 230 milhões para o aluno nessa bolsa do artigo 170, o governo do Estado investiu apenas 65. Significa o quê? Que a educação não tem muita finalidade para alguns. Para mim vai ter sim, porque um governo sem educação não é nada. Candidato Camazão, por favor. GCE, nos últimos 16 anos, o atual governo fechou 58 escolas, entrou na justiça para não pagar o piso nacional dos professores e hoje temos mais temporários trabalhando do que efetivos. É por isso que a educação vai mal e é por isso que o governador do estado briga com os municípios para abrir presídios. Eu não quero abrir presídios, eu quero abrir escolas e eu quero dar oportunidade para os nossos jovens estudarem, terem uma formação digna e terem futuro. E para isso é preciso votar no Camazão 50 nesse domingo, dia 7 de outubro. Obrigado, candidato. Agora, quem formula a próxima pergunta nesta primeira rodada é o candidato Leonel Camazão. Candidato, sua pergunta tem que ser necessariamente endereçada ao candidato Décio Lima. 30 segundos, por favor. Décio, boa tarde. Nos últimos 16 anos, nós vivemos um estado que fechou escolas, que deixou uma dívida bilionária na saúde, também nos recursos públicos em geral, e que hoje isenta de impostos a grande maioria dos grandes empresários nacionais e multinacionais. Eu queria saber qual é a sua avaliação desses 16 anos de governos do PMDB e do PSD em Santa Catarina e qual é o legado que vai ficar para o próximo governador a partir de janeiro de 2019. Eu quero te agradecer, Camazão, a indagação, aproveitar para cumprimentar e desejar uma boa tarde a todo o povo de Santa Catarina, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a RIC, que realiza neste momento esta reflexão do campo das ideias para que nós possamos
decidir com segurança o futuro de Santa Catarina. O diagnóstico realmente é sofrível. A saúde que você traz como exemplo, ela se permite hoje 500 mil de catarinenses na fila, esperando para serem tocados por um processo de atendimento da saúde pública. Nós vamos criar o SUSC, um Sistema Único de Saúde de Santa Catarina, e vamos interromper este processo que privilegiou o fisiologismo da política, os interesses do partido, e estabelecer com a sociedade uma nova convenção, tanto na saúde como nas áreas que temos que protagonizar as políticas públicas em Santa Catarina. Obrigado, candidato. A gente tem recurso para aquilo que realmente interessa, nós vamos cortar não só no legislativo, mas também no judiciário. Nós vamos extinguir as agências regionais, que já chegaram a consumir 800 milhões de reais por ano aqui em Santa Catarina, no auge desse modelo, quando se tinham 36 secretarias. Nós também vamos parar de pagar aposentadoria aos ex-governadores. Não faz mais sentido que um ex-governador, que inclusive concorre ao Senado neste ano, ganhe uma aposentadoria vitalícia de quase 40 mil reais. Eu concordo com toda a pauta que você coloca, ainda acresceria de que nós vamos estabelecer uma nova convenção com o setor produtivo. Hoje, Santa Catarina, que é um estado que arrecada 26 bilhões por ano, se permite uma generosidade fiscal de outros 6 bilhões, sem levar em conta o crescimento econômico e a geração de empregos. Portanto, também vamos estabelecer uma nova convenção com o setor produtivo, principalmente com os microempreendedores. Obrigado, candidato. Muito bem, agora quem faz a última pergunta deste primeiro bloco, nessa primeira rodada de questionamentos com tema livre, é o candidato Décio Lima, que endereça a pergunta ao candidato Mauro Mariani. Candidato, 30 segundos. Candidato Mariani, nos últimos 16 anos, o seu governo se permite, nesse momento, nós convivermos com 64 mil meninos e meninas na evasão escolar, fora da escola. Um processo ainda de deteriorização das escolas de Santa Catarina. Qual é a sua proposta para que nós possamos tocar o povo catarinense com uma boa educação? Olha, eu agradeço essa pergunta imensamente, porque fui eu que levantei pela primeira vez o tema educação em Santa Catarina. Ensino fundamental, Santa Catarina está bem posicionado. O problema de Santa Catarina é ensino médio, foco no ensino médio. 60 mil crianças fora da sala de aula. A nota do IDEB de Santa Catarina era 14ª, agora somos a 9ª, mas ainda é muito pouco. Nós vamos fazer um grande mutirão de volta às aulas, recuperar as salas de aula, para que quando as crianças e as professoras chegarem no início do ano, as salas estejam arrumadas. Não é possível ter foco quebrado, torneira estragada e um mutirão para trazer esses 60 mil crianças que estão fora da sala de aula. Escola em tempo integral, esse é o foco em Santa Catarina. Escola de qualidade, preparando o nosso adolescente para o futuro. Nós não podemos descansar enquanto tiver um irmãozinho nosso fora da sala de aula. Mauro, por que não fizeram em 16 anos? Eu vou fazer uma verdadeira revolução na educação de Santa Catarina. Vou dobrar o piso salarial dos nossos professores nos próximos 4 anos e fazer com que a carreira seja desbloqueada e construir uma escola que possa receber as crianças dos filhos do povo de Santa Catarina. Vou fazer com que a educação seja prioridade no nosso governo. Educação é a prioridade das prioridades. No meu governo, não vai faltar dinheiro para a educação. Pode anotar. Nós vamos fazer um grande trabalho de mutirão para deixar o ambiente escolar aprazível, para que a criança tenha vontade de vir para a escola. Nós vamos resgatar todos os catarinenses que estão fora da sala de aula e o professor e as professoras como protagonista principal na educação. Valorizar o magistério, valorizar os nossos educadores. Esse é o ponto e eles têm que ser... Obrigado, candidato, pelas suas considerações. Vamos agora à segunda rodada de perguntas com tema livre entre os candidatos. Mas antes do sorteio de quem começa abrindo esta segunda rodada de perguntas, eu lembro que o debate tem transmissão ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record e pelos portais ndonline.com.br e ricmais.com.br. Temos também a transmissão minuto a minuto no Twitter e também os bastidores com fotos no
no Instagram. Os endereços vão aparecer para você na tela e você pode participar e comentar com a hashtag #MeuVotoDecide. Vamos então agora a esta segunda rodada de questionamentos livres entre os candidatos. As regras são as mesmas da primeira rodada. Vamos sortear agora quem responde e agora, como o candidato Mauro Mariani abriu a primeira rodada, ele não pode abrir então a segunda rodada. Vamos sortear entre os 5 candidatos que não foram sorteados na primeira rodada. Vamos aqui saber quem será o sorteado. Vamos abrir aqui o envelope. E o envelope consta o nome, está um pouco arranhado aqui, mas é o candidato Gelson Merizio, do PSD. Candidato Gelson Merizio, 30 segundos para a sua pergunta e para quem ela vai. Minha pergunta vai para o candidato Décio Lima. Nós temos em Santa Catarina uma questão ambiental que é relevante e importante nas duas áreas fundamentais que trata. A questão do meio ambiente propriamente dito e a questão do desenvolvimento econômico, especialmente nas áreas turísticas. Qual é o seu plano, qual é a sua visão sobre a questão ambiental nessas duas vertentes aqui no estado? Eu penso que Santa Catarina tem uma vocação que é do nosso povo. O nosso povo é um povo comprometido com a preservação ambiental. O que nós precisamos nesse momento é estabelecer um planejamento estratégico do ponto de vista principalmente da nossa faixa litorânea. Santa Catarina não tem uma metrópole. Santa Catarina não tem o que o Paraná tem com a Curitiba ou o Rio Grande com a Porto Alegre. Mas nós somos uma grande metrópole, principalmente na nossa faixa litorânea. E o Estado não tem um planejamento de desenvolvimento urbano específico para a faixa do litoral. Nós vamos fazer um planejamento urbanístico em todas as regiões, envolvendo os prefeitos e podendo produzir uma política de desenvolvimento sustentável, que é a própria vocação do povo catarinense. Portanto, Santa Catarina vai viver um novo momento a partir de 19. Nós temos quase 70 bilhões de projetos que geram desenvolvimento, geração de emprego, paralisados nas gavetas dos órgãos ambientais. Nós vamos fazer do Instituto de Meio Ambiente o órgão que vai crescer exponencialmente em pessoal, em técnicos, de forma que possamos ter segurança jurídica, cuidarmos do meio ambiente, mas também darmos vazão a esta demanda econômica por geração de emprego, geração de investimentos aqui no nosso estado. Essas demandas reprimidas é justamente pela condição de que o Estado hoje se encontra. Nesses 16 anos não nos permitimos ter um estado de inovação e de tecnologia. Eu vou oferecer ao povo catarinense o Estado na transparência dentro de um aplicativo para que o cidadão empreendedor possa ali obter todos os procedimentos que são do poder discricionário do Estado. Vamos modernizar a estrutura do Estado para dar eficiência ao povo catarinense. Obrigado, candidato. Vamos agora a mais uma pergunta. Quem formula o questionamento com tema livre é o candidato Décio Lima. Candidato, para quem vai a sua pergunta em 30 segundos? A minha pergunta vai para o candidato Camazão. Candidato, Santa Catarina, no período de 2017 até o presente momento, fechou 13 mil pequenas empresas. Nós estamos, neste momento, convivendo com 200 mil empreendimentos no Serasa. O Estado não tem uma política protetora da produção de renda e empregos. Qual é a sua proposta para este setor? Décio, isso acontece porque o governo do Estado, nos últimos 16 anos, preferiu fazer a farra dos impostos com os grandes. Então, grandes cadeias produtivas, grandes setores lojistas ou indústrias vêm para Santa Catarina sem pagar imposto e os pequenos negócios vão à falência porque não têm condições de competir com cadeias tão grandes e que ainda não pagam o seu imposto em dia. Então, nós precisamos rever as isenções fiscais de Santa Catarina para que os grandes também façam a sua contribuição. Não faz sentido você que tem um pequeno comércio, que tem um salão de cabeleireiro, uma lanchonete, que você seja enforcado pelos impostos todos os meses e a BMW em Araquari para fazer carro de luxo, não, seja liberada. Então, nós precisamos rever esse modelo para que nós possamos investir nos pequenos negócios, na pequena propriedade rural
e que também tenhamos os recursos no Caixa do Estado para fazer os investimentos que são necessários em saúde, educação e segurança pública. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso do Camazão, se for eleito governador de Santa Catarina. Eu vou governar para aqueles que produzem, de fato, renda e empregos em Santa Catarina. E a grande maioria, 69,5% das oportunidades geradas são dos micros e pequenos empreendedores. Nós vamos fazer o Banco do Povo de Santa Catarina, oferecer crédito e oferecer uma proteção, acreditando sempre, meu querido povo de Santa Catarina, nas vocações próprias nas diversas regiões do nosso estado. Portanto, é micro e Obrigado, pequeno candidato, empreendedor pela sua prioridade. resposta. Nossa política vai ser voltada para os pequenos negócios, para o pequeno produtor rural, para você que tem a agricultura familiar como meio de sobrevivência. Porque nós entendemos que são os pequenos negócios que geram a maioria dos empregos no nosso estado e são responsáveis pela manutenção de milhares e milhares de famílias catarinenses. Empresas que vêm de fora ou de outro país vêm aqui só para ter o seu benefício fiscal e quando acaba vão embora sem nenhum compromisso com a nossa gente. Então a gente quer reforçar os pequenos, dando crédito, condições, formação para que a gente possa... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos a mais um questionamento agora, nesta segunda rodada de perguntas com tema livre entre os candidatos. Quem formula a questão agora é o candidato Leonel Camazão. Candidato, para quem vai o seu questionamento? 30 segundos. Mauro Mariani, já te perguntei isso, vou fazer a pergunta de novo. O senhor votou pelo arquivamento da investigação contra o Michel Temer e também, como deputado, pelo congelamento dos investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos. E essa política se reproduziu também aqui no estado de Santa Catarina, no governo que o senhor apoiava. Como é que o senhor vai cumprir as promessas que está fazendo no horário eleitoral, se não vai ter recurso para investir por conta do congelamento dos gastos públicos? Olha, nós vivemos momentos difíceis na política brasileira nos últimos anos. Tivemos que votar o impeachment de uma presidente da República, o que é sempre um fato traumático. Tivemos que votar pelo prosseguimento e pelo prosseguimento da ação contra um outro presidente. Num eu votei contra o prosseguimento, mas no decisivo eu votei a favor do prosseguimento. Com muita tranquilidade. Fui repreendido pelo partido, fui retalhado pelo meu partido, fui ao meu partido e fiz um questionamento, inclusive quanto ao encaminhamento da cúpula partidária. A questão do congelamento dos gastos públicos é justamente o que norteia esse debate aqui em Santa Catarina. O que é que se fala a todo tempo? Enxugamento da máquina pública, diminuição do custeio do Estado para sobrar dinheiro para investir na atividade finalística do Estado. É disso que nós estamos falando. Mas aí se deturpa o debate e se tenta levar o debate para outro caminho que não é verdadeiro. Olha, Mauro, eu acho que não é verdade, porque os privilégios do Poder Judiciário, dos militares e de outros setores continuam intactos. Esses não foram mexidos. Só se quer mexer na lei trabalhista, no investimento em saúde e educação e nos direitos sociais dos mais pobres. Mas eu também quero te questionar o seguinte, você disse que é preterido e que foi contra o partido, mas 40% dos recursos da sua campanha vieram do Diretório Nacional do MDB. Eu não acho que isso é ser preterido nem rejeitado pelo partido. São 2,5 milhões de reais. Olha, o enxugamento da máquina pública é mais do que necessário. É disso que nós estamos falando o tempo todo durante essa campanha eleitoral. Há um consenso no Brasil de que os governos, de forma geral, cresceram muito e deixaram de entregar serviço à população. E é isso que se buscou, com a aprovação da PEC que limita o teto de gastos. É importante. E quanto ao fundo eleitoral, é um fundo eleitoral que todos os candidatos do nosso partido receberam, dividido... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos em frente com o nosso debate. Agora, quem formula o próximo questionamento nesta segunda rodada de perguntas é o candidato Mauro Mariani. Candidato, para quem vai a sua pergunta, 30 segundos, por favor. Minha pergunta vai para o Gessé Pereira. A agricultura representa 30% do PIB catarinense. Nós temos 180 mil propriedades rurais. Gostaria que o Gessé comentasse um pouco sobre os seus planos para a agricultura de Santa Catarina. Povo catarinense, esse momento é um momento importante de você decidir o seu voto. Porque 50 dias de campanha, o Gessé Pereira não teve tempo de TV nem de rádio. Mais alguns aqui também não tiveram. E teve outras campanhas com 5, 6 minutos. O Gessé Pereira teve R$ 1.800 para viajar ao estado. Não consegui viajar ao estado.
Enquanto muitos tiveram 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões, o mínimo que teve aqui que entre nós foi 120 e poucos mil reais. Então, o GCE nesse momento, 1 minuto, é difícil a gente explicar. Mas eu tenho aqui projetos voltados, por exemplo, a linha de crédito ao homem do campo, internet, sinal digital interior. Só que sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada. O Estado está quebrado. Quero que você saiba que o Estado está quebrado. E está quebrado, sabe por quê? Porque o gasto sobre o Estado foi demais. A folha de pagamento alcançou 59,93%, quando a LOA, que foi feita ano passado... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Olha, nós vamos levar internet a todas as propriedades rurais de Santa Catarina, vamos levar energia trifásica e fizemos todos os acessos aos municípios catarinenses. E agora vamos fazer 1.000 quilômetros de estradas para o interior, para justamente atender o agricultor catarinense em todos os municípios do nosso estado. Me perdoe, não é uma ofensa para ninguém aqui, mas nesse momento é um momento de ilusões, onde muitos projetos magníficos aparecem. Só que, passa esse momento, nada acontece. A lei orçamentária que foi feita ano passado para 2018, ela tem 1.433 páginas. E na lei orçamentária dizia que 53% era investimento com folha de pagamento. E a folha de pagamento está 59, quase 60%, estourando a lei de responsabilidade fiscal. Por isso que não sobra dinheiro. Faz uma ilusão Obrigado, na LOA e e depois... pela sua resposta, vamos em frente. Candidato, por favor. Vamos agora a mais um questionamento. Quem formula essa questão agora... Nesta segunda rodada, é o candidato Gessé Pereira. Candidato, sua pergunta deve ser endereçada ao candidato comandante Moisés. Antes da formulação, eu peço aos candidatos que participam do debate que se atenham aos tempos definidos nas regras deste programa. Candidato, sua pergunta, 30 segundos, por favor. Comandante Moisés, eu sei que o seu partido é um partido também novo aqui em Santa Catarina, como o meu. Esse partido seu era para eu estar fazendo parte, até inclusive, mas infelizmente, por falta de condições financeiras, o nosso grupo, Partido Militar, não conseguimos pegar o partido. E hoje eu vejo uma guerra desnecessária, quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro. Eu não estou com Bolsonaro nesse momento porque o meu partido lançou um candidato. Mas quem fez o nome do Bolsonaro aqui no estado de Santa Catarina foi o meu partido, Partido Militar. Moisés, candidato, por favor. Candidato comandante Moisés, por favor, sua resposta. Então, eu nunca fui filiado a um partido antes, a minha filiação partidária foi em março deste ano. Eu sou como cidadão que está me olhando de casa agora e que veio para a política indignado com essa condição e me apresento como uma possibilidade real de mudança para o estado de Santa Catarina. Nós temos um projeto para o Brasil com o PSL, que também precisava de um partido, Jair Bolsonaro, e nós vamos mudar, distribuir a renda dos tributos mais para os municípios, mais para os estados e menos Brasília. Nós temos um projeto nacional e por isso me apresentei ao partido para concorrer a essa eleição. Inicialmente ajudando o partido e depois surgiu então a oportunidade de se tornar candidato, emprestar a minha experiência, a gestão pública que eu fiz na área dos bombeiros militares, na área da segurança, para Santa Catarina. Eu entendo que nós somos a verdadeira opção de mudança, não há outra possibilidade dentre os demais candidatos. E você, eleitor, é responsável, dividir essa responsabilidade comigo. Eu vim para a rua, me coloquei à disposição e você tem que escolher no dia 7 de outubro as pessoas que lhe representam. Como Jair Bolsonaro será o próximo presidente... Obrigado, candidato. Cidadão catarinense, o GCE era representante do Partido Militar que estava em fundação. O nosso presidente está conosco aqui hoje, presidente do Partido Militar, Lenício Machado. Infelizmente, ele foi abandonado nesse meio do caminho pelo grupo, não sei se foi... Eu acredito que não foi o Bolsonaro. E outro grupo assumiu um partido. Hoje... Tem muita gente surfando na onda Bolsonaro. Eu não estou com Bolsonaro porque o nosso partido tem um candidato. Mas quem flutuou aqui, quem fez a campanha Bolsonaro há 2, 3 anos atrás, foi o Partido Militar que foi abandonado. É isso que eu quero que você saiba. Mas obrigado, nós candidato, pela sua resposta. Comandante Moisés, por favor. Gessé e eleitor que está me ouvindo. Em Santa Catarina, eu sou o candidato do Bolsonaro ao governo do estado. Estou no partido do Bolsonaro, estamos em chapa única, não há outros partidos conosco aqui em Santa Catarina e nós construímos o partido em 6 meses. O partido realmente estava desarticulado e nós organizamos o partido através do presidente Lucas Esmeraldino, nosso candidato ao Senado, e nós representamos Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Estaremos com ele no dia 7 de outubro para elegê-lo em primeiro turno e estaremos no segundo turno aqui em Santa Catarina. Obrigado, candidato. Agora, a última pergunta desta segunda rodada. Quem formula é o candidato comandante Moisés para o candidato Gelson Merizo. Candidato, 30 segundos, por favor.
Gelson, eu entendo que hoje a corrupção do Estado brasileiro é um grande problema que precisa ser estancado. E em Santa Catarina também nós temos problemas com licitações, com obras públicas que não são entregues e são pagas, desvios de finalidade, servidores em lugares que não deveriam estar. Eu pergunto ao candidato, reconhecendo essa uma das mazelas que não nos dão segurança, saúde e educação por conta da corrupção, quais são seus projetos, se eleito fosse governador de Santa Catarina, para acabar com a corrupção dos políticos? Obrigado, candidato. Candidato Gelson Menezes, por favor. O que melhor combate à corrupção é a transparência. Quando presidi a Assembleia, nós criamos o primeiro portal de transparência que forneceu todas as informações e trouxe à tona todos os assuntos para que o debate fosse profundo, fosse intenso. Já dizia minha avó que o melhor dos detergentes é a luz do sol. Por isso, trazer transparência a todos os processos, permitir que haja, por parte do eleitor, por parte do cidadão, conhecimento pleno de todas as atividades, onde seres humanos exercem funções, há que se ter controles, e o controle social feito pela sociedade se dá primeiro sabendo do que acontece. Por isso mesmo, ter uma ouvidoria presente, termos uma transparência efetiva em todos os processos, será o caminho para que a sociedade se sinta representada e possa cobrar, de fato, que a corrupção seja diminuída ao seu limite mínimo, porque onde existir pessoas, sempre existirão o risco de desvios de conduta que têm que ser combatidos e punidos com rigor. Candidato, os portais de transparência, eles não são suficientes. Você tem que ter uma banca de contadores para entendê-los e sair dali sem nenhuma informação concisa e precisa. Nós precisamos ter atitudes de fato e no nosso governo nós vamos fazer isso, chamar a sociedade civil organizada para estar conosco na gestão pública, as federações da indústria, do comércio, todos participarão. O Ministério Público, que tem a missão de coordenar e vigiar no que diz respeito à moralidade pública, estará conosco dentro do poder público com abertura total em todas as secretarias. Estamos falando uma mesma língua com temas diferentes. Só entendo que nós temos hoje ferramentas tecnológicas que permitem ao cidadão, ao jovem, lá no interior, saberem em tempo real tudo o que está acontecendo em cada um dos processos licitatórios, em cada uma das demandas e dos serviços do Estado. Permitir a participação efetiva e ostensiva da sociedade é o caminho para nós termos um governo mais transparente e também uma resposta mais efetiva ao cidadão. Obrigado, candidato. E com esta segunda rodada de perguntas, terminamos o primeiro bloco do debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Vamos fazer um pequeno intervalo e, na volta, no segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas feitas pela produção da RIC TV Record. Não saia daí, a gente volta já. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record. Até já. O voto na RIC TV Record. Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Eu lembro mais uma vez que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da RIC TV Record, pelo portal ND Online, pelo portal ricmais.com.br. Tem também a cobertura minuto a minuto no Twitter e as fotos dos bastidores do debate no Instagram da RIC TV Record. Você pode participar, deixar seu comentário nas nossas redes sociais, sempre com a hashtag #MeuVotoDecide. Tem também a tradução em Libras e a audiodescrição. Nesse segundo bloco, as regras são essas. Acompanhe no VT. Neste segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas elaboradas pela produção da RIC TV Record, com base na série de 10 reportagens Desafios de Santa Catarina. Os temas das perguntas vão ser sorteados ao vivo pelo mediador. Um sorteio ao vivo também vai definir o primeiro a responder. O candidato que vai responder escolhe na hora, após o sorteio do tema, o candidato que vai comentar. Quem comentou será o próximo a responder e escolher quem vai comentar, e assim sucessivamente. Não pode haver repetição de candidatos nessa rodada. Vamos aos tempos. 1 minuto para a resposta, 1 minuto para o comentário e 30 segundos para a réplica. Bom, os candidatos poderão solicitar direito de resposta em caso de ofensa pessoal. Esse pedido deve ser feito pelo candidato ao mediador do debate e vai ser analisado pelo consultor jurídico da RIC TV Record. O mediador vai informar no ar se o pedido foi ou não concedido. Se for acatado, o candidato que solicitou vai ter 1 minuto para suas considerações. Vamos agora então sortear o primeiro candidato que começa a responder esta série de perguntas da produção. Aqui estão os nomes dos candidatos neste pote. Vou tirar aqui o nome do candidato. E quem começa respondendo
é o candidato Mauro Mariani, do MDB. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua pergunta? Gessé Pereira. Bom, vamos então sortear aqui o tema do questionamento, que será feito por mim. O tema é mobilidade e o futuro da Hercílio Luz. Vamos então ao questionamento. Já tenho aqui as fichas com as perguntas. Então, vamos agora ao questionamento. Candidato, o acesso às pontes da capital representa um gargalo para a mobilidade urbana. A ponte Hercílio Luz está sendo restaurada e laudos técnicos mostram que a Colombo Salles e a Pedro Ivo precisam de uma reforma urgente. Se eleito, como irá lidar com esse desafio? 1 minuto, por favor. Olha, mobilidade urbana é um dos grandes desafios das grandes cidades. E aqui, na Grande Florianópolis, não é diferente. Assim como Joinville, assim como Blumenau, assim como Chapecó, assim como a região de Itajaí. Nós precisamos concluir a ponte Hercílio Luz, dando um destino para ela para ajudar na mobilidade urbana. Já foi investido muito recurso, agora tem que concluir. E nós vamos ter uma interface do governo do estado para ajudar os municípios, para fazer a articulação. Porque hoje mobilidade urbana não se consegue resolver apenas com uma ação municipal. Tem que ser uma ação articulada nos municípios que compõem a região metropolitana, especialmente aqui em Florianópolis. Quanto às pontes, Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, nós vamos recuperar imediatamente, sob pena de perdermos esse patrimônio de Santa Catarina. Atuação firme e forte na infraestrutura catarinense e com foco na mobilidade urbana dos centros urbanos de Santa Catarina. Candidato, 1 minuto. Meus catarinenses, amigos, a região de Florianópolis, eu sei que vocês amam essa ponte, Hercílio Luz, eu também acho linda o cartão postal de Florianópolis, mas o que foi investido nessa ponte ao longo dos anos agora foi 800 milhões. Esses 800 milhões foi o custo da obra da ponte Anita Garibaldi em Laguna, que tem 2,8 quilômetros. E a ponte aqui, Hercílio Luz, ela tem apenas 820 metros, não tem 1 quilômetro. Quer dizer, uma ponte para reformar, uma ponte de 820 metros, está custando mais cara que uma ponte nova de 2,8 km. Então, significa que alguma coisa está errada. Outra, a mobilidade urbana não vai se resolver com aquela ponte. A mobilidade urbana vai se resolver com uma nova ponte, com uma nova via expressa, com uma nova entrada em Florianópolis, sim. Mas para isso nós temos que fazer um governo justo, um governo econômico e um governo sincero. Não ficar jogando dinheiro fora com obras onde a gente sabe que não vai ter resultado. Obrigado, candidato, pelo seu tempo. Candidato Mauro Mariani, 30 segundos, por favor. A pior obra é a obra inacabada, a obra que não se termina. Por isso, nós vamos concluir a reforma da ponte Hercílio Luz, vamos utilizá-la como equipamento urbano para ajudar a resolver a questão da mobilidade em Florianópolis. Mas, claro que só ela não vai resolver. Nós precisamos a via expressa ser atualizada e, especialmente, a BR-101, com as marginais em viaduto, projeto esse que já está em andamento junto à NTT. Porque o contorno de Florianópolis vai resolver 13% apenas do movimento. A solução é a BR-101... Obrigado, candidato, pela sua resposta. Vamos agora a mais uma pergunta baseada na série de reportagens Desafios de Santa Catarina, neste bloco do debate com os candidatos ao governo. Quem faz a pergunta agora, quem responde a pergunta, melhor dizendo, é o candidato Gessé Pereira. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Pode ser o Décio Lima. Vamos sortear, então, o tema da pergunta, que está aqui no nosso pote dos temas. E o assunto sorteado é saúde e o alto custo. Vamos, então, à pergunta sobre saúde. E o tema é o seguinte, candidato. Dados do Portal da Transparência mostram que as receitas para a saúde do Estado aumentaram 40% entre 2011 e 2017. Mas o acréscimo de verbas não tem sido suficiente. No mesmo período, o número de ações judiciais movidas por pessoas que não conseguiram medicamentos e cirurgias aumentou. Se eleito, como administrar o orçamento da saúde e tornar o sistema mais eficiente? 1 minuto, por favor. Amigo catarinense, eu não sei como que a verba da saúde não está dando certo. Em 2015 a 2017, o governo estadual não realizou repasse algum para os municípios para realização de procedimento de consultas, exames
de média e alta complexidade. Desses 2 anos, foram 69 milhões que o governo deixou de efetuar para os municípios, para ajudar os municípios. E mesmo assim diz que ainda está faltando dinheiro. Como está faltando dinheiro se o governo não está investindo? Eu vou economizar o dinheiro público, vou gastar com a saúde do povo e também nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer parceria público-privado para acabar com essas filas de cirurgia, de exames, porque o povo não tem que esperar. O povo tem direito, a Constituição dá o direito ao povo, mas infelizmente as prioridades são outras. Nós vamos colocar um secretário da saúde, um médico, uma pessoa que conhece a saúde, inclusive o meu vice é médico, e ele vai nos ajudar nesse sentido. Candidato Décio Lima, por favor. Olha, Gessé, o diagnóstico da saúde em Santa Catarina é preocupante. 500 mil, neste momento, de catarinenses estão na fila para receber um atendimento de saúde. Você que está em casa nos acompanhando sabe a ausência do Estado, um Estado invisível que não garante aquilo, inclusive, que é sua obrigação por lei, com os contenciosos que já foram mencionados aqui, de pleitos na justiça, inclusive para poderem receber o seu atendimento. Nós vamos criar um sistema único de saúde em Santa Catarina, envolvendo a filantropia, a estrutura do Estado e a saúde básica, e colocar a saúde num aplicativo de celular, para que o cidadão possa marcar a sua consulta, marcar o seu exame e efetivamente o Estado cumprir com a sua obrigação. Mais um dado que eu quero passar: em 2017, o governo deixou de enviar para os hospitais filantrópicos 11 milhões e meio. 11 milhões e meio o governo deixou de enviar. Em compensação, o governo do Estado, em 2017, gastou 110 milhões com publicidade e propaganda. O que vale mais, a saúde ou propaganda e publicidade? Eu vou ter prioridade. A saúde do cidadão, para mim, vale mais do que tudo. Para isso, vote Gessé Pereira 51, para nós renovar. Obrigado, candidato. Vamos então a mais um questionamento. Agora quem responde a pergunta é o candidato Décio Lima. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Camazão. Bom, vamos então sortear aqui o tema para o candidato Décio Lima comentar e o candidato Camazão fazer o comentário, a réplica. O tema escolhido está aqui. Duodécimo é o assunto. Vamos então ao questionamento sobre o duodécimo. Candidato, Santa Catarina é um dos estados que mais repassa verbas para os demais poderes. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a UDESC consomem 22% de toda a receita líquida do estado. Se eleito, o senhor pretende propor a redução deste percentual? 1 minuto, por favor. Um novo pacto federativo, com harmonia e respeito a todos os poderes. É assim a fórmula correta do modelo republicano que nós estamos vivendo, mas com grau de responsabilidade. A responsabilidade com as políticas públicas da saúde, da educação, da segurança pública. Portanto, eu vou chamar todos os poderes para que nós possamos horizontalizar esse debate, mas, sobretudo, dando exemplo. Nós não podemos continuar com uma estrutura do Estado do tamanho que ela é. Vou extinguir as ADRs, que se transformarem em subdiretórios de partidos, e vamos auditar, sobretudo, os próprios públicos que também hoje consomem 6 bilhões e 700 milhões dos cofres de Santa Catarina, que não é folha de pagamento de servidor, é para apenas manter o Estado na sua estrutura que, no meu entender, arcaica, velha, do tempo do carimbo. Nós temos o compromisso com esse diagnóstico que a RIC Record faz do duodécimo. Esses termos às vezes são muito complicados, mas isso quer dizer o seguinte: é esse mecanismo que permite que um juiz receba mais de auxílio moradia tendo casa do que um professor recebe de salário para trabalhar o mês inteiro. Então nós vamos rever os repasses ao judiciário, ao legislativo, ao Tribunal de Contas, porque não dá mais para a gente gastar tanto dinheiro com a manutenção de estruturas que lá no final do ano às vezes devolvem os recursos. Nós vamos cortar essa gordura que tem para queimar, tanto na Assembleia como no Judiciário, para investir nos serviços públicos essenciais, saúde, educação e segurança. Nós temos a coragem de fazer, de enfrentar os privilégios e a corrupção, porque é só assim que nós vamos ter dinheiro para aquilo que realmente interessa. Chega de mordomia no Judiciário e no Legislativo. Nós vamos fazer esse enfrentamento e vamos precisar de você
para ganhar, porque essa batalha vai ser difícil, mas nós temos a coragem para fazer essa luta junto com você. Eu não acho difícil, Camazão. Nós vamos fazer um novo pacto republicano com a participação da sociedade, o controle da sociedade. Eu acho que o povo brasileiro, do modo geral, e principalmente o povo catarinense, cansou de ver privilégios na estrutura do Estado, como está acontecendo há 16 anos, e, ao mesmo tempo, a precarização dos serviços públicos, como da saúde, educação, segurança, geração de empregos. Nós vamos interromper tudo isso. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta. Agora quem vai responder este questionamento é o candidato Leonel Camazão. Candidato, quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? Gelson Merizio. Muito bem, vamos então sortear o tema, baseado na série de reportagens Desafios de Santa Catarina. E o tema escolhido para esta pergunta está aqui. Infraestrutura é o assunto deste questionamento. Candidato, nos últimos 5 anos, o governo do estado desembolsou quase 5 bilhões de reais para manter as nossas estradas, que continuam com problemas sérios de manutenção. O custo, em média, é de R$ 126 mil por quilômetro quadrado, segundo o DENIT e o DEINFRA. Se eleito, o senhor pretende entregar a concessão das rodovias à iniciativa privada? 1 minuto, por favor. Rodrigo, eu não pretendo entregar a iniciativa privada, porque sempre que se fala disso, se esquece de falar uma coisa. Conceder rodovia para a iniciativa privada é igual pedágio. E eu acredito que o governo de Santa Catarina não só pode, como deve fazer a manutenção das rodovias de todo o estado, porque nós pagamos os nossos impostos para isso. O problema é quem não paga os seus impostos em dia, porque nós temos 14 bilhões de ICMS sonegados em Santa Catarina em ações judiciais que estão cobrando, e também temos a farra das isenções fiscais promovidas pelo governo do Raimundo Colombo e do Pinho Moreira. Então nós precisamos rever essa questão, porque eu prefiro cobrar imposto de quem está deixando de pagar e fazer as rodovias, do que penalizar os mais pobres mais uma vez com os pedágios, que são, inclusive, motivo da greve dos caminhoneiros que tivemos nesse ano. Uma das reivindicações era os altos pedágios. Nós somos contra o pedágio e a favor do serviço público de qualidade para o cidadão catarinense ter rodovias funcionando em todas as regiões. Candidato, por favor, 1 minuto. Santa Catarina tem 43% do seu limite de financiamento de longo prazo utilizado. São Paulo tem 173%. Portanto, há uma grande capacidade de alavancar recursos internacionais e nacionais para que possamos fazer projetos com sustentação econômica, de forma que a geração de novos recursos que advirão com estes investimentos, que darão competitividade, possam trazer mais tributos e esses novos tributos pagarem os financiamentos. Nós precisamos investir muito em infraestrutura que melhore a competitividade, no turismo, na ligação portuária e, acima de tudo, na integração regional, duplicando junto com o governo federal a 470, a BR-282 e revitalizando a BR-101, que é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina. Candidato, nós precisamos combater a corrupção e os privilégios para que o caixa do governo do estado tenha os recursos necessários para fazer as obras que Santa Catarina precisa e merece. Veja você que no orçamento que foi aprovado lá na Assembleia, onde o senhor é deputado, se prevê um déficit para o ano que vem de 3 bilhões de reais. Mas nós deixamos de arrecadar em impostos nesse ano o dobro. Então o problema não é falta de dinheiro nem de arrecadação. O problema é a farra fiscal que vocês fizeram no governo de Santa Catarina e os benefícios que vocês dão para os super ricos nesse estado. Nós vamos fazer diferente. Obrigado, candidato. Agora quem responde ao questionamento é o candidato Gelson Merizio e o comentário necessariamente deverá ser feito pelo candidato comandante Moisés. Vamos então agora sortear aqui no nosso pote o assunto da pergunta. A pergunta vai ser sobre educação e investimentos. Este é o tema do questionamento agora para o candidato Gelson Merizio. E o assunto, candidato, é o seguinte: Santa Catarina já foi um estado que se destacou na educação. No último resultado do IDEB, que avalia a qualidade do ensino, Santa Catarina ficou em 6º lugar. Há uma década era líder deste ranking. Hoje, a taxa de evasão escolar no ensino médio supera a média nacional. Como melhorar o ensino e manter os jovens na escola? 1 minuto, por favor.
Olha, o que nós precisamos primeiro é pagar melhor os professores. Isso tem que ser uma missão a ser perseguida por todos. Segundo, é termos mais tecnologia aplicada nas ferramentas de ensino, priorizando o ensino técnico que vocacione o jovem ou adolescente para buscar, na saída do seu curso, já uma profissão. Lá em Blumenau, com uma experiência, se formou 4.000 jovens em tecnologia. Hoje, Blumenau é um polo de tecnologia de Santa Catarina. Fazer com que o aluno tenha mais atratividade pelos cursos oferecidos também é outro objetivo a ser percorrido. E, é claro, darmos às estruturas escolares, às estruturas físicas, uma condição melhor, que permita que o aluno se sinta melhor no ambiente de sala de aula. Agora, a educação se faz ouvindo o professor, ouvindo quem entende. E eu disso também posso fazer em casa. Eu tenho minha mãe que foi professora, eu tenho minha mulher que foi professora e tenho minha irmã que é professora de escola pública. Ouvi-las junto com os especialistas vai ser um caminho para que nós possamos valorizar o professor e melhorar as respostas da sala de aula e, por consequência, dos indicadores. Obrigado, candidato. Candidato, tendo tantos parentes assim na área da educação, era importante realmente que vocês tivessem ouvido a todos eles muito bem. A minha esposa é educadora há 26 anos de sala de aula, sempre em sala de aula, e há 28 anos que nós temos um relacionamento e a gente conversa sobre a educação em Santa Catarina. Às vezes entre lágrimas, sabendo o que os diretores fazem para manter as escolas por falta de investimento. A evasão e o abandono escolar também são outros grandes problemas, o ensino médio também sem atrativo para o jovem, e não houve investimento, que me chama muito a atenção nos últimos anos. E nós precisamos, de fato, olhar a educação com prioridade, porque é da educação que nós vamos melhorar a saúde e também a segurança pública e todo o crescimento e infraestrutura de Santa Catarina. Portanto, no nosso governo, nós representamos a verdadeira mudança. Eu quero me dirigir a você, eleitor. Nós vamos investir, de fato, em educação e não vamos fazer nenhuma promessa. É impressionante como aqui parece o festival de quem fala mais mal do Estado e do nosso modelo que nós temos. Santa Catarina tem os melhores indicadores em quase todos de média em qualidade de vida, inclusive na educação. Foi agora dito que nós somos o 6º. Por isso mesmo, melhorar sim, mas parar de falar mal do Estado ajudará muito a todos aqueles que quiserem governar Santa Catarina. Muito bem, vamos então a mais uma pergunta formulada pela produção do debate com os candidatos ao governo do Estado. Agora quem responde a esta pergunta é o candidato comandante Moisés, com o comentário do candidato Mauro Mariani. Vamos aqui ao nosso pote mais uma vez para escolher o assunto. E o assunto escolhido é este aqui: segurança pública e sistema prisional. Vamos falar de segurança pública agora na pergunta para o candidato comandante Moisés. A pergunta, candidato, é a seguinte: faltam 3.800 vagas no sistema prisional catarinense. Mais de 90% das unidades estão com algum tipo de interdição. O que fazer para resolver esse problema? A privatização de penitenciárias e presídios seria uma alternativa? 1 minuto, por favor. Todo modelo ele tem que ser avaliado. Nós temos problema, de fato, como você cita, de falta de vagas, e nós vamos investir sim em novos sistemas prisionais que deem segurança ao agente prisional, que hoje muitas vezes se expõe ao risco da própria vida e lidar com os presos num complexo sem nenhuma condição. Os mais novos têm uma qualidade melhor, mas os antigos que estão aí sucateados precisam ser melhorados. Privatização é um tema muito complexo, especialmente na área prisional. Você pode atribuir algumas atividades do sistema prisional à iniciativa privada, mas o Estado tem que deter a hegemonia, né, o mando sobre a condição dos presídios, tendo seus agentes prisionais. A custódia do preso tem que ser do Estado, sob pena de nós termos aí um incentivo ao aprisionamento, ao encarceramento, uma vez que o produto de quem está comprando do Estado é o número de presos. Então, quanto mais presos, melhor para quem presta esse serviço. Portanto, privatização tem que ser olhado com muita tranquilidade, no sentido de qual atividade do sistema prisional pode ser privatizada. Mas é uma saída também. Obrigado, candidato. Candidato Mauro Mariani, 1 minuto, por favor. Olha, o sistema prisional catarinense tem 22 mil detentos, dos quais 7 mil em penitenciárias industriais. E é estatístico: 90% daqueles que passam pelas penitenciárias industriais conseguem alcançar alguma recuperação, diferente daqueles que ficam nos presídios. Então, avançar com as penitenciárias industriais seguramente é o melhor caminho. É um exemplo que Santa Catarina tem dado para o Brasil. Agora, a questão é, nós temos um modelo privado em Santa Catarina
e temos o modelo público. O modelo privado custa R$ 3.600 uma vaga e o modelo público R$ 1.600. É uma questão de aritmética, de eficiência no serviço público. É claro que vamos fazer pelo mais barato. E o preso trabalhando, ele contribui. Parte do salário dele volta para o Estado para ajudar a pagar essa conta. Não tenho dúvida que o caminho são as penitenciárias industriais. Importante o trabalho de quem está no sistema prisional, até para que ele tenha condição de ser reincluído na sociedade, ter uma atividade profissional. Isso nós vamos investir, sem dúvida, em parcerias que tragam condição do preso se profissionalizar e se sustentar, inclusive. Pagar o próprio sustento dentro do sistema e entregar à sociedade algum produto e do qual ele saia ali um profissional que ele consiga se reinserir no mercado. Nós temos problemas graves no sistema prisional ainda em Santa Catarina e, inclusive, com sistemas de... Acabou meu tempo, obrigado. Obrigado, candidato. Com esta rodada de questionamentos, terminamos o segundo bloco do debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na RIC TV Record. Vamos ao rápido intervalo? Na volta, uma nova rodada de perguntas de candidato para candidato com tema livre. A gente volta já. Eleições 2018, voto na RIC TV Record. O voto na RIC TV Record. Estamos de volta, este é o debate com os candidatos ao governo do Estado aqui na RIC TV Record, que você também pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, pelos portais ND Online e RIC+, Minuto a Minuto no Twitter e Bastidores no Instagram da RIC TV Record. E deixe seu comentário com a hashtag #MeuVotoDecide. Nesse terceiro bloco, candidatos voltam a fazer perguntas entre si com um tema livre. Veja as regras. O primeiro candidato a perguntar será sorteado no começo do bloco e vai poder escolher ao vivo quem vai responder. Ele também vai ser o último a responder na rodada. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e escolher quem vai responder. E assim sucessivamente. Não poderá haver repetição na escolha dos candidatos para esta rodada. Vamos aos tempos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. As regras de direito de resposta são as mesmas dos blocos anteriores. Vamos então saber quem começa abrindo esta rodada de perguntas. Aqui está o nosso pote com os candidatos. E o candidato sorteado para abrir esta rodada é o candidato Gessé Pereira. Candidato, para quem vai a sua pergunta? 30 segundos, por favor. Minha pergunta vai para o Gelson Merizo, deputado. Amigo catarinense, Gessé Pereira, a primeira candidatura ao governo do Estado. Estou me formando em gestão pública e uma das coisas da gestão pública é investimento, é a gente aprender a gerenciar algum setor. E a primeira coisa que eu citei no primeiro debate que eu tive foi governo mínimo e fim dessas ADRs. E agora eu estou vendo que todos os candidatos estão entrando na mesma linha de pensamento. O senhor concorda então com isso também, doutor? Olha, eu não só concordo, como defendo isso há mais de 2 anos. Entendendo que nós precisamos fazer uma mudança filosófica, romper com um modelo que nos trouxe até aqui e não há que criticar o passado, porque Santa Catarina é um estado que vai bem, que presta um bom serviço para a população. O que nós precisamos é olhar para frente e, olhando para frente, reduzirmos drasticamente as funções públicas. Por isso, quero reduzir de 1.400 para apenas 200 cargos comissionados, promover uma ampla mudança administrativa, onde o serviço lá na ponta seja fundamental, onde o policial na rua seja o objetivo da sociedade, o médico e o enfermeiro. Para isso, nós temos que ter menos pessoas nos processos administrativos e mais serviço, mais médico, mais policial, professor mais bem pago. É para isso que eu quero trabalhar, é para isso que eu quero ser governador e me alegra ver a sua posição favorável, porque este é um debate que tem que ser feito por todos, não é uma prerrogativa de um ou de outro. É o entendimento e a compreensão do que deve ser feito que nos deve mover neste momento e por isso sim, entendo dessa forma também. Um governo mínimo não é o governo que vai se acabar, o governo mínimo é diminuição do custo sobre o governo. Isso daí eu vou conseguir fazer, porque com o meu partido é um partido pequeno. A gente não tem compromisso com um monte de partido, com políticos. Eu não tenho que fazer acerto com políticos nenhum. Então, eu tenho como fazer um governo mínimo, vou enxugar esse governo, vou fazer a coisa acontecer, porque essas secretarias regionais, meu primeiro dia de governo, já vai ser extinguida todas. Agora, eu não sei como que o senhor vai conseguir fazer com tanto partido junto. Então, eu queria que o senhor me explicasse. Obrigado, candidato. Falando a verdade, quando foi feita a coligação,
Quem está comigo hoje sabe desde a primeira reunião que acabou a geografia das urnas, que nós vamos promover uma ampla reforma onde quem vai participar são aqueles que têm formação técnica, de forma que ao invés de ter um servidor numa regional ou num cargo administrativo, nós teremos um policial a mais na rua, um médico a mais no posto de saúde e um salário melhor para o professor. Muito bem, agora quem faz a pergunta, o questionamento nesta rodada é o candidato Gelson Merizo. Candidato, para quem vai a sua pergunta, em 30 segundos, por favor. Vou pedir, minha pergunta é ao deputado Mauro Mariani. Ele fez no seu programa 2 colocações que me deixaram em dúvida. Uma é que deveria baixar o ICMS do combustível para avião. E a outra é que deveria se promover o treinamento de jiu-jitsu para que as mulheres fizessem a defesa pessoal contra os homens. Explica para nós entender bem, para ficar claro essas suas propostas, deputado. Olha, dentro das nossas propostas de desenvolvimento regional, fica claro que nós podemos fomentar a aviação regional a partir de uma alíquota diferenciada para o combustível das aeronaves. Nós precisamos melhorar a aviação regional. Quem mora em Chapecó é bem atendido para Florianópolis. Agora, quem mora em Caçador, quem mora em Videira e outras localidades, Lages, pode ser bem melhorado e dessa forma. E também para fomentar o turismo em Santa Catarina. Baixar o ICM do combustível seguramente vai tornar Santa Catarina mais atrativo para os voos charters, voos fretados. Isso vai ser bastante importante e significativo. Na questão do jiu-jitsu, Vossa Excelência entendeu equivocadamente. Não tem nada disso. É preparar as mulheres para entender quando estão ficando sob ameaça. Nós temos uma política clara de preocupação com as mulheres de Santa Catarina. É por isso que vamos criar políticas de proteção às mulheres. A cada 10 minutos, uma catarinense sofre uma violência. Com relação às mulheres, nós temos que ter um acolhimento quando há a ocorrência de uma forma feita por quem entende, com profissionais preparados. O assunto da violência da mulher é extremamente grave, relevante e que nós temos que tratar com técnica e, acima de tudo, com carinho e respeito no acolhimento. Tirar as mulheres do anonimato, para depois uma prisão, para depois uma punição efetiva e rápida, vai impedir que nós tenhamos a repetição destas ocorrências. Essas propostas, meia fora de propósito, como ensinar jiu-jitsu, sinceramente eu não consigo compreender como é que melhoraria esse processo. Candidato Mauro, por favor. Olha, se Vossa Excelência não consegue compreender, nós podemos desenhar, quem sabe fique mais fácil. Na verdade, é um centro de apoio à mulher, é isso que nós vamos fazer, com delegacias especializadas de atendimento à mulher e também de amparo psicológico. Volto a dizer, em Santa Catarina, a cada 10 minutos, uma mulher sofre uma violência. Nós tivemos 80 e tantos mil casos no ano passado. É por isso que nós vamos cuidar bem da mulher catarinense e isso ficou muito claro. Nós puxamos esse debate nesta campanha eleitoral. A nossa preocupação é constante com a mulher catarinense. Muito bem, vamos em frente agora com mais um questionamento. Antes eu lembro que o debate tem audiodescrição. Se você tiver a tecla AD no seu controle remoto aí em casa, pode acioná-la e ouvir o nosso programa. E também a tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Candidato Mauro Mariani formula agora a pergunta com tema livre. Para quem vai, candidato, por favor? Leonel Camazão. Candidato, nós já sabemos que o turismo representa muito na economia e no PIB de Santa Catarina. E que o turismo pode e deve ser uma grande alavanca de geração de emprego e renda no nosso estado. Quais as suas propostas relativas ao turismo aqui no nosso estado? Mauro, o turismo é um setor que vai bem, cresceu quase 7% no ano passado na nossa economia, mas o grande problema é que os investimentos do atual governo concentram quase todos os recursos em Florianópolis e Balneário Camboriú, que são importantes, mas nós precisamos investir também no sul do estado, no oeste e em outras regiões para que o turismo possa crescer mais e de maneira mais descentralizada. A grande questão é que nós podemos fazer muitos empregos e gerar muita renda pensando no turismo para os pequenos, para o turismo de baixa renda, e não só para um turismo de elite, como é feito nessas duas cidades. Mas, além disso, nós vamos resgatar os investimentos na cultura, que também estão associados ao setor e que hoje representam no PIB brasileiro mais que o próprio turismo e mais do que a indústria têxtil. E foi abandonado nas gestões do PMDB por onde passa, não só no governo do estado, mas também em Joinville, em Jaraguá do Sul, onde se tinham estruturas próprias que podiam captar recursos no governo federal e foram destruídas e hoje não temos mais a possibilidade de pegar esse dinheiro. Obrigado, candidato, pela resposta. Candidato Mariani. Santa Catarina tem uma vocação natural para o turismo, um belo litoral, serra,
turismo de negócio espalhado em todo o estado. Nós temos que entender que o turismo pode e deve ser também fonte de geração de emprego e renda. Por isso, nós vamos trazer o turismo para o centro do desenvolvimento econômico do estado. Tratar como tem que ser tratado, dotar Santa Catarina de uma infraestrutura turística capaz de elevar o estado de Santa Catarina ao grau máximo do turismo e gerar emprego e renda para o catarinense. Eu quero diversificar a nossa matriz econômica. O turismo é importante, mas nós não podemos mais abandonar a cultura como vem sendo feito no governo Colombo Pinho Moreira. Nós vamos criar uma secretaria própria que vai permitir, de acordo com a lei, captar recursos no Ministério da Cultura para que a gente tenha investimento nesse setor. Não por acaso o Temer tentou acabar com o Ministério da Cultura no seu primeiro ato de governo e o movimento impediu. Mas é assim que vem sendo feito em Santa Catarina e nós vamos reverter isso para poder ampliar a geração de emprego e renda e a nossa identidade regional. Muito bem, vamos então a mais um questionamento com tema livre. Agora quem faz a pergunta é o candidato Leonel Camazão. Candidato, para quem vai a sua pergunta, por favor? 30 segundos. Eu vou perguntar para o Décio. Décio, nós vivemos hoje em Santa Catarina um estado muito grave em relação às finanças públicas, às investigações de corrupção e à questão dos privilégios. É notório que algo precisa ser feito. Eu queria conhecer melhor a sua proposta em relação a esse tema na estrutura aqui do estado de Santa Catarina, mas não só da corrupção ilegal, mas também daquela que está na lei, mas é absolutamente imoral. O que nós podemos fazer, na sua opinião, para melhorar esse tema aqui em Santa Catarina? Olha, primeiro, o diagnóstico do Estado, Camazão, é realmente trágico do ponto de vista da estrutura econômica que vamos receber a partir de 2019. Entretanto, eu confesso a você que eu não tenho receio. Eu recebi uma prefeitura de Blumenau, do PMDB, com 3 folhas de pagamento atrasadas. O Estado de Santa Catarina tem uma boa capacidade de endividamento. O Estado de Santa Catarina tem um processo extraordinário para induzir o seu desenvolvimento, principalmente no micro, no pequeno empreendedor. E vamos fazer uma nova convenção com os setores das cadeias produtivas de Santa Catarina para que a gente possa corrigir os erros que foram praticados nos últimos 16 anos. E enxugar a máquina naquilo que ela não é forte e não precisa ser forte, que é justamente nas estruturas ociosas que hoje absorvem grande parte. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Camazão, por favor. Nós temos o compromisso de combater a corrupção e os privilégios na estrutura do Estado, mas também fora dele. Para cada político corrupto que nós encontramos, existe um corruptor. Existe alguém que compra um deputado, que paga uma propina dentro de uma secretaria para ganhar uma licitação. Nós vamos dar transparência aos atos do governo de maneira inteligível, para que você possa não só ter acesso à informação, mas também compreender aquilo que está lá, porque são muitos números e muitas coisas complicadas. Nós vamos dar a transparência e vamos empoderar você para fazer essa fiscalização. Obrigado, candidato, pela resposta. Eu concordo plenamente com as suas afirmações e acrescentaria ainda, Camazão, o controle popular, fazer o orçamento regionalizado, participativo, como nós pretendemos fazer nas 21 regiões que compõem as associações dos municípios. E combater a corrupção também, com tecnologia, inovação e transparência. Mas o controle efetivo da população é fundamental para corrigir este mal que, infelizmente, infelicita o Brasil. Vamos a mais uma pergunta, então, nesta rodada de questionamentos de candidato para candidato. Agora quem formula a pergunta é o candidato Décio Lima, que tem que endereçar a pergunta ao candidato comandante Moisés. 30 segundos, por favor. Comandante Moisés, enquanto estão falando aqui de jiu-jitsu para proteger as mulheres catarinenses, nós acabamos de ter uma notícia de mais um feminicídio em Camboriú. É uma mulher assassinada em Santa Catarina pelo feminicídio. Agressão à mulher é algo que Santa Catarina está ranqueando no Brasil. Qual é a sua política para a proteção das mulheres catarinenses, que são uma expressão clara do orgulho do povo catarinense? Olha, Décio, nós entendemos que a educação é a base de todas as coisas. Nós vamos investir em educação, naturalmente, na prevenção da igualdade dos gêneros, para os gêneros terem oportunidades iguais. Não é uma dicotomia quem é homem, quem é mulher,
quem tem qualquer preferência. Na verdade, nós temos que entender o ser humano como um sistema integrado à sociedade, recebê-lo na sua forma mais complexa e já na criança nós temos que depositar essa semente. Nós temos um projeto da Polícia Militar, da qual eu sou egresso, que trabalha diretamente com a mulher que é vítima de violência que você acabou de citar. Nós vamos no nosso governo, que é chamado Rede Catarina, nós vamos incentivar esse projeto, porque ele ainda é incipiente, fortalecê-lo de modo a dar proteção integral à mulher. A mulher que denuncia violência baseada na Lei Maria da Penha, ela vai ter a Polícia Militar e as outras polícias também, a própria Polícia Civil, para acompanhá-la em todo o processo, desde a denúncia até se há uma determinação de afastamento do ex-cônjuge, do cônjuge, e nós protegeremos a mulher, mas também trabalharemos na educação, que é a base da sociedade. Eu vou começar dando exemplo. Vou fazer um governo paritário. Metade de quem vai governar comigo são as mulheres catarinenses. Nós vamos também, já no primeiro momento, organizarmos 21 delegacias especializadas 24 horas para proteger as mulheres catarinenses. Não é possível que nós continuemos com esse absurdo cultural da agressão e da violência às mulheres catarinenses. E vamos intervir também no processo educativo. Bem, candidato, nós também teremos delegacias especializadas e eu entendo que a proteção à mulher é prioridade no nosso governo. Nós temos um exemplo muito claro da integração da mulher no nosso partido. O nosso partido é o partido que mais tem mulheres em Santa Catarina disputando esse pleito a estadual, deputados estaduais, federais, enfim. O nosso time é um time composto por mulheres, bem representado pela minha vice-governadora, candidata Daniela, lá de Chapecó, que muito bem representa e já esteve à frente de movimentos em proteção à mulher. Nós teremos prioridade da mulher no Ok, candidato, obrigado pela sua resposta. Vamos então ao último questionamento desta rodada, que quem vai formular é o candidato comandante Moisés para o candidato Gessé Pereira. 30 segundos, por favor. Gessé, eu gostaria de lhe perguntar a respeito das pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, o que você faria no seu governo se você fosse eleito, quais são os projetos que você tem para proteger essas pessoas, para retirá-las das ruas, para assistir aquelas, tanto o idoso também quanto a criança, que também são vulneráveis, enfim, um projeto amplo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Moisés, obrigado pela pergunta. Até quero pedir desculpa se você se ofendeu na pergunta que eu fiz anterior, mas não foi pessoal, você sabe disso, já conversamos eu e ele pessoalmente, inclusive a gente poderia estar junto, foi essa conversa entre eu e ele, é uma pessoa boa também. Sobre a questão desse projeto para a área social, eu moro em Camboriú. Em Camboriú nós temos um trabalho na nossa igreja que é os Gideões Missionários da Última Hora. Os Gideões têm feito um trabalho a nível de nação, a nível de Santa Catarina. E esse trabalho que o Gideões faz é recolhendo pessoas, que aquelas pessoas que estão jogadas, que as pessoas não acreditam mais nessas pessoas. O Estado, é o dever do Estado fazer. Eu, como governador, vou aplicar um dinheiro alto nessa situação. Nós vamos tirar pessoas das ruas, vamos fazer restaurantes comunitários para dar para essas pessoas comerem. E não só isso, mudar a vida dessas pessoas, dar dignidade para essas pessoas, coisa que o Estado tem faltado. Mas nós vamos fazer porque nós somos o amor está em nós. Deus abençoe. Gessé, eu concordo com você quando a gente tem que usar as ordens religiosas, as pessoas que se envolvem no trabalho comunitário, porque eu entendo que nós precisamos tocar o coração dessas pessoas que vivem nas ruas. Boa parte delas não quer sair das ruas, a gente indaga elas, já estive em trabalhos de rua também, e muitas delas querem ficar ali. Se você não tocar a alma dessas pessoas, se você não trazer as comunidades terapêuticas, religiosas para trabalhar, realmente o Estado não consegue atingir os seus objetivos. E nós temos projetos, sim, de envolver todas as comunidades indistintamente para o resgate dessas vidas. É bem isso. Envolver as comunidades religiosas, comunidades independentes de religião. O ser humano, todos temos que amar. Todos temos que fazer. Eu, há um pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, eu tirei um homem da rua que estava 20 anos na rua. Eu coloquei ele dentro de um apartamento junto com amigos meus, pagamos, conseguimos móveis para ele e mudamos a vida dele. Isso daí, você, eu, temos o dever de fazer, mas o Estado é o maior compromissado em fazer esse tipo de obra. Muito bem, com este questionamento terminamos mais um bloco de perguntas de candidato para candidato aqui no debate com os candidatos ao governo do Estado. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta as considerações finais dos candidatos que estão aqui nos nossos estúdios. Fique ligado, voltamos já. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record.
voto na RIC TV Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado aqui na tela da RIC TV Record. Neste quarto e último bloco, cada candidato vai ter 1 minuto para as suas considerações finais. A ordem deste bloco é a mesma que a ordem definida de posicionamento dos candidatos aqui no nosso estúdio e pelo sorteio realizado com os assessores dos candidatos antes do começo do programa. Quem começa com as considerações finais é o candidato Gelson Merizio, do PSD. Nós estamos chegando na semana final da campanha. Chegamos juntos, eu, João Paulo Canubim, que é nosso candidato a vice-governador, os 2 senadores que serão força máxima em Brasília, Raimundo Colombo e Esperidião Amin, com muita unidade. E é com esta unidade que eu quero pedir o seu voto nesta semana que falta para a eleição, para que nós possamos fazer um rompimento de um modelo, para que nós possamos construir um novo tempo para Santa Catarina, com um serviço público enxuto, mas com muito serviço prestado na ponta, com mais médico atendendo no posto de saúde, com mais 5.000 policiais nas ruas dando segurança aos catarinenses. Para isso, nós precisamos do seu voto, da sua ajuda e da sua compreensão. Esperidião Amin, senador, Raimundo Colombo, senador, e os 55, Gelson Merizio e João Paulo Canubim, para trabalharmos por Santa Catarina. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, candidato, pelas considerações finais. Agora, quem se dirige ao eleitor é o candidato Décio Lima, do PT. Candidato, 1 minuto, por favor. A minha palavra a você, catarinense, é gratidão. Quero agradecer o carinho, o afeto em que fomos recebidos em todo o estado de Santa Catarina. Quero agradecer a ternura do meu vice, Kiko de Oliveira, agradecer muito ao desembargador Lédio Rosa e Deli Salvati, que me acompanham na chapa majoritária. E gostaria que você refletisse nesse momento, refletisse um processo diferente de renovação na política de Santa Catarina. Eu pretendo fazer um governo de causa, não um governo de partidos. De causa para a saúde, para a segurança pública, para o pequeno agricultor, para o pequeno empreendedor, para nós podermos revolucionar a educação no nosso estado. Um governo que seja diferente, que interrompa esses 16 anos. Não um governo para os partidos, mas um governo para você, o povo catarinense, que quer um estado que toque a sua vida. Obrigado, candidato. Agora, quem faz as considerações finais é o candidato Gessé Pereira, do Patriota. Candidato, por favor. Agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a Record por ter dado esse convite a nós. Agradeço toda a minha equipe, ao Maurício Leal, que foi um idealizador da minha campanha, que está aqui conosco, ao meu presidente do Partido Militar, Lenício Machado, que também está conosco, Josias, meu irmão, que é o meu assessor, minha família que está em casa, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas. Agradeço a todo você, catarinense. Me perdoe que eu não consegui chegar na tua casa, porque eu não tive condições financeiras para isso, mas estou chegando aqui dizendo para você que eu sou a renovação que Santa Catarina precisa para enxugar o Estado e fazer desse Estado o Estado mais forte da nossa nação. Para isso, você tem que votar 51 para governador, 331 para o Senado, que é o Roberto Salum, e os nossos candidatos a deputados estaduais e federais do 51. Também quero falar do meu vice, um médico, uma pessoa que não é política e veio para me ajudar e vai ser o meu secretário da saúde para renovar a saúde de Santa Catarina. Nós vamos renovar Santa Catarina, mais emprego, mais segurança para você, cidadão catarinense. 51, Gessé Pereira. Obrigado, candidato. Agora, quem se dirige ao eleitor para as considerações finais é o candidato Mauro Mariani, do MDB. Candidato, por favor. Olha, quero agradecer a RIC Record pela oportunidade que nos dá para conversar com todos os amigos e amigas de Santa Catarina. Agradecer especialmente você que está em casa, nos dando a sua atenção. Nas últimas semanas, percorremos toda Santa Catarina. Eu quero agradecer o carinho que temos recebido nas ruas. Os abraços, as palavras de incentivo. O Napoleão Bernardes e o Mauro Mariani, nós somos verdadeiramente a renovação na política catarinense. Nós não temos sobrenome de família importante. Nós construímos a nossa própria história, disputando e vencendo eleições. Fomos prefeitos, o Napoleão e eu, e reeleitos, o que atesta que prestamos serviços à comunidade. Por isso, eu quero pedir o seu voto,
para nós fazermos mais por Santa Catarina. No dia 7 é 15. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Obrigado, candidato. Agora, quem faz as considerações finais neste último bloco é o candidato comandante Moisés, do PSL. Candidato, 1 minuto, por favor. Bom, eu me dirijo a você, eleitor, primeiro para dar notícia que o futuro presidente do Brasil teve alta e está indo para casa agora à tarde. Jair Bolsonaro teve alta, portanto, que é o nosso presidente. E eu represento aqui em Santa Catarina o futuro presidente do Brasil, que tem rosto, tem número e tem nome. É 17, comandante Moisés e Daniela. Eu peço seu voto para nós mudarmos o Brasil e Santa Catarina com esse novo projeto de devolver o Brasil aos brasileiros. Eu quero também pedir a você, eleitor, que olhe para a nossa nominata de federais, estaduais, todas começam com o número 17. Vote no 17 este ano, como as pessoas dizem, de cima até embaixo. E também no nosso senador, o senador do Bolsonaro em Santa Catarina, ele é o Lucas Esmeraldino, 177. Nós temos um projeto para mudar o Brasil, Santa Catarina, e de fato o comandante Moisés e a Daniela, que nunca foram vinculados a um partido político, fazem a diferença, farão a diferença e representam a verdadeira mudança, a renovação na política catarinense. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Encerrando as considerações finais, agora quem se dirige ao eleitor é o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Muito obrigado a todas e todos que acompanham esse debate, aos funcionários da RIC Record e a quem também nos acompanha pela internet. Eu sou o Leonel Camazão e falta uma semana para as eleições. Você precisa escolher um lado. Você pode votar nos de sempre, naqueles que governam o nosso estado há tantos anos e que agora prometem tudo de novo que não cumpriram quando estavam lá. Ou você pode votar no representante da melhor bancada do Congresso Nacional, que é o PSOL, premiada anos e anos no Prêmio Congresso em Foco como a melhor bancada do Congresso. E você pode votar também nos nossos deputados e deputadas federais e estaduais nesse domingo, para que a gente tenha essa representatividade e essa coerência nos representando na Assembleia Legislativa e também em Brasília. No próximo domingo eu peço o seu voto na mudança de verdade com quem não tem medo de mudar o Brasil e não tem medo de mudar Santa Catarina. No próximo domingo, dia 7, eu peço o seu voto Camazão 50, governador, Guilherme Boulos, presidente, porque nós temos a coragem para mudar o nosso futuro. Muito obrigado e até domingo. Obrigado, candidato. Termina então aqui o debate com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Muito obrigado a todos os candidatos que estiveram aqui nos nossos estúdios da RIC TV Record, debatendo entre si, mas principalmente com o eleitor catarinense que vai às urnas no dia 7 de outubro. Esperamos que durante esse tempo, você que nos assiste tenha tido a oportunidade de conhecer as ideias, os projetos e as propostas de cada um dos postulantes, o que vai contribuir, claro, para a sua decisão soberana na urna no dia 7 de outubro. E fique ligado, no dia 7 de outubro tem cobertura total do Grupo RIC da maior festa da democracia brasileira. Na próxima segunda-feira, cobertura completa da repercussão no Jornal Notícias do Dia, no portal ND Online, no portal RIC+, e também na programação da RIC TV Record. Fique ligado, muito obrigado pela audiência e uma ótima tarde. Eleições 2018, voto na RIC TV Record. Tchau.